Olá, sou a doutora Bárbara Gouveia Campelo, ortopedista aqui da Clínica Auto Center, e hoje viemos falar sobre um assunto muito relevante, que na prática clínica eu tenho visto muitos pacientes diabéticos ou pré-diabéticos com os pés muito mal cuidados. Isso pode levar a grandes complicações, medidas simples que podem evitar grandes complicações. O primeiro cuidado que o paciente diabético ou pré-diabético deve ter é com a pele. A pele do pé. A pele do pé tem que estar sempre hidratada. Em cima e embaixo, menos entre os dedos, que a gente chama de interdígito. Esse é o espaço que tem que estar sempre seco no pé do diabético, para evitar umidade entre os dedos. O restante do pé e da perna deve ser hidratado diariamente. Qualquer hidratante ou óleo que não te faça escorregar, obviamente, tá certo? Se você vê que o seu pé está ficando escorregadio no chinelo, no calçado, enfim, se eventualmente descalço, seque um pouquinho, mas sempre hidratado. Isso vai tornar a sua pele mais resistente a ferimentos. Pele do calcanhar sempre é mais sujeita a ressecamento e rachaduras. Elas podem ser uma porta de entrada para infecções. Então, o que fazer? Esfolie, tenha o hábito de esfoliar, ou com cremes ou com uma pedra come suave. Nunca retire demais. Retire uma camada excessiva. Evite deixar muito fina a pele do calcanhar, porém, evite grandes peles ressecadas com rachaduras. E jamais use lâminas cortantes, giletes, para fazer esse procedimento, ok? Então, pele hidratada, interdígito, sempre seco. Cuidado com as unhas. Cuidado com as unhas. O corte da unha, entender isso é fundamental. O corte da unha precisa ser reto, nunca arredondado. Isso evita que a unha encrave nos cantos. E a unha nunca pode ser de um tamanho grande. As unhas têm que ser cortadas na mesma altura da sua pele. Isso evita micoses, evita traumatismo nos calçados, fungos e ferimentos por unha encravada. Isso gera infecção, mais uma porta de infecção, onde o diabético e o pré-diabético não devem ficar nessa zona de desconforto e de risco. Um outro cuidado é o cuidado com o calçado. O tipo de calçado que o paciente precisa enxergar é um calçado que tenha a câmara anterior, que ele tenha a câmara anterior aberta, larga, que não seja um sapato triangulado. Mulheres, em especial, têm muita dificuldade com calçado. Vivemos num país tropical, onde as mulheres geralmente usam calçados abertos, mas quando usam calçados fechados, eles tenham um saltinho, não é proibido, é até uma anabela recomendado, tá certo? Mas que sejam calçados em que você perceba as costuras ao comprar. O seu pé pode já ter alguma alteração de sensibilidade, então na hora da compra, passe a mão por entre as costuras, por dentro do solado do calçado. E principalmente, compre calçados no período da tarde. É no vespertino, é no fim da tarde, onde seu pé está um pouco mais inchado. É o ideal para você perceber se ele vai ser um calçado que vai te machucar ou não. Faça uma inspeção no seu armário de calçados. Os calçados que te deixam um desconforto, uma área, uma calosidade, uma bolha que seja, não use. Um outro hábito que nós precisamos ter normalmente é a inspeção dos pés. Muitas das vezes o paciente é obeso ou o paciente tem problema de coluna, ele não consegue enxergar o próprio pé, fazer a inspeção dos dedos da planta. Então utilize um espelhinho ou peça ajuda a alguém. Isso também serve para o corte de unhas. Às vezes o paciente obeso ou tem problemas de ter coluna e não consegue cortar a própria unha. Então inspecione sempre o seu pé 2 vezes por semana, 3 vezes por semana. O ideal é diariamente após o banho, antes da hidratação. Buscando o quê? Buscando vermelhidão, buscando áreas de fissura, ressecamento, vermelhidão, já falei, flebose, que são os inchaços, são sinais inflamatórios, sinais de risco. Essas mudanças de hábitos de calçado também vão incluir a troca diária de calçado. Nunca use um calçado
a semana inteira. Se você tem o hábito de caminhar, ou de ir à ginástica, ou de ir às compras, seja lá o que for, mesmo uma dona de casa, não use o mesmo calçado todos os dias. O calçado precisa respirar para evitar a incidência de fungo no seu pé. Lembre-se que o pé diabético e do pré-diabético, ele tem características especiais que podem levar a complicações maiores, com mais frequência do que na população em geral. Quem tem pés, por exemplo, senhoras que têm pés com joanete, o dedinho trepadinho um no outro, existem em farmácias em geral protetores, adesivos, que isolam uma parte do seu dedo da outra, para que não fiquem em contato, fazendo umidade, promovendo bolhas, atritos e portas de entrada para complicações. Por último, essa mudança de hábito precisa vir porque a sua sensibilidade muitas das vezes pode estar alterada e você não saber. Então, evite andar descalço. A alteração, a variação de temperatura, ela é ruim para o seu pé. Mesmo em casa, você pode se deparar com algum objeto que caiu no chão e você não saber. Use sempre um calçado protetor, com costuras que não te arranhem, com costuras que sejam favoráveis ao seu pé. A areia da praia, evite andar descalço na areia da praia por causa dos corpos estranhos, por causa da temperatura, que você nunca sabe se está quente, se está... Você pode ter uma diferença de temperatura prejudicial e voltar para casa com uma queimadura de primeiro grau. É aquela vermelhidão inicial, e isso no pré-diabético e no diabético já pode evoluir para uma complicação. Outra mudança de hábito, evite não procurar o seu médico frente a uma topada no seu pé, a uma torção do seu pé. Procure, resolva toda a situação num pé diabético ou pré-diabético precisa ser resolvida mais velozmente, mais rapidamente do que numa pessoa que não tem essa condição. Porque o seu hematoma, seu ferimento, a sua unha encravada, uma topada, uma fratura, ela tem que ser resolvida o mais rápido possível para que você não tenha condições que possam levar a amputações, levar a necrose, levar a perda de tecido. Todas essas coisas têm que ser resolvidas mais precocemente, que haja uma conscientização do paciente pré-diabético e diabético na escolha do calçado, no cuidado com o seu pé, na inspeção, na visita ao ortopedista, acaso qualquer coisa desse tipo que nós falamos aqui, bolhas, ferimentos, vermelhidão, umidade, micoses, tudo isso deve ser levado, leve primeiro ao ortopedista e dali ele pode te encaminhar, caso seja necessário, para um profissional especializado e te dar os primeiros suportes, ok? Espero ter ajudado e qualquer dúvida, qualquer problema, nós como corpo clínico, eu em especial, podem lançar suas dúvidas no site, no aplicativo, nas redes sociais, que nós vamos responder prontamente. Obrigada.